Bem, nessa nossa aula 17, né, nós vamos falar sobre fluxo de potência e ortogonalidade. Essas são as referências de hoje, né, parecidas com a da aula anterior. Né, e vamos falar hoje primeiro sobre a ferramenta matemática que a gente precisa para calcular a potência que flui no guia de onda. E essas identidades são as identidades Green no espaço bidimensional e tridimensional. No espaço dimensional nós já temos a formulação. Na verdade, essas identidades de Green são consequência do teorema de Gauss. A gente vai detalhar um pouco. E com essa identidade a gente pode calcular, certo? Propriedade de ortogonalidade de modos para o guia de onda de seção arbitrária, desde que ele seja construído com paredes condutoras perfeitas. Né? Isso é uma propriedade geral que ele vai derivar. Vamos falar sobre ortogonalidade de potência de forma geral e vamos aplicar essa formulação para calcular a potência que flui no guia circular metálico. E vamos mostrar alguns padrões de densidade de potência para os modos TE e TM no guia circular. Né? Nós temos aí o teorema de Gauss, né, que estabelece que para um volume fechado, né, V, em que para fora desse volume você tem um elemento de área com a normal dn, né, e o elemento de área d sigma. Isso tem um campo vetorial qualquer, tá certo? Digamos A, né? Então o que o teorema de Gauss diz é que o divergente de A integrado no volume V é igual ao fluxo do vetor para o exterior dessa região limitada pela superfície sigma. Isso aqui também pode ser escrito, essa equação originalmente 171 está um pouquinho errada, tá certo? Deixa eu só mostrar aqui. Né? Aqui na realidade só um momento. Aqui na realidade isso aqui é N d sigma, produto escalar com A, né? E isso aqui dá d sigma, um número escalar A normal, né? Então não tem esse fator aqui, tá certo? Então nós temos aí que esse segundo membro aqui seria o fluxo, né, da componente normal de A d sigma. Esse é o teorema de Gauss, né? Vou botar aqui repetidamente, divergente de A dV, ou melhor, né? dV divergente de A igual ao fluxo, né, da componente normal de A. Então você tem um campo vetorial, calcula, por exemplo, que está A, né? A normal é a projeção de A na direção normal, que vai dar esse valor escalar a n, né? Ok? Então vamos considerar aí, tá certo, o guia de onda de seção transversal arbitrária, como mostrado aqui nessa figura, né, em que nós usamos como volume de integração essa porção em azul, que tem um comprimento aqui, né, ΔZ. Então o volume é compreendido nessa faixa azul aqui, ΔZ, tem uma área transversal na frente, sigma mais, a normal na frente é N mais, no sentido mais Z, na parede de trás, na tampa de trás, a normal é N menos, né? E no caminho lateral, esse ΔZ sendo pequeno, né, então você tem um caminho C, né, esse caminho aqui, que limita a área sigma, né? Cujo elemento diferencial de componente é dl, né?
Então a gente tem que aplicar o teorema de Gauss na região tridimensional, que é essa região aqui em que eu faço ΔZ muito pequeno, certo? Bom, no regime em que ΔZ é muito pequeno, o versor N-, que está na tampa de trás, né, ele se torna menos o N+. Então, menos N- igual a N+, que vale um versor N. A superfície da frente, sigma de trás, sigma menos, que está aqui atrás, né? Deixa eu ver onde é que eu posso mostrar para vocês. Essa superfície de trás não está mostrada. Está mostrada aqui, sigma menos, essa parede aqui, certo? E a da frente não está mostrada por clareza. Então, sigma menos e sigma mais são iguais a sigma, né? Então, a gente pode pegar o teorema de Gauss e quebrar, né? Isso aqui está errado, não tem esse N aqui. Então, o fluxo da componente normal de A na tampa sigma, né? Certo? Ou seja, o fluxo na superfície fechada, né? Deixa eu fazer um desenho separado aqui. Então, você tem aqui, né? Mais ou menos assim, né? Deixa eu só melhorar esse desenho aqui. Algo assim, mais ou menos, né? Então, a superfície fechada é esta superfície que tem essa normal aqui. Tem a normal N+ para frente. E tem na tampa de trás uma normal N-. E aqui você tem um ΔZ, né? Então, você tem um fluxo nessa superfície sigma+. Então, o fluxo, né, de d sigma A normal vai ser o fluxo na superfície sigma+, de AN d sigma, mais o fluxo na superfície sigma menos. Bom, o A projetado na direção normal para trás é menos A normal, então vou dar menos AN d sigma, mais um fluxo na superfície lateral, que é essa superfície aqui, que praticamente é esse produto ΔZ vezes a integral de linha, em que o elemento de comprimento é dl, né? Integral de linha de dl e a componente normal de A nessa superfície, nesse caminho aí, AN dl, né? Ora, obviamente esses componentes se cancelam, então o fluxo na superfície fechada, no limite que ΔZ tende a zero, simplesmente reduz-se a esse fator aqui, né? Então, para isso aqui vai dar integral, vai dar ΔZ, integral no caminho fechado, que é C, né? Esse caminho C, integral sobre C de dl a normal, ou seja, sempre normal ao segmento do caminho. Então, este aí seria o segundo membro do teorema de Gauss, né? Resta agora o primeiro membro, né? Então você tem agora, mais uma vez fazendo aqui, né, nossa seção deixa eu fazer direitinho aqui, peraí. Mais ou menos assim, né? Então você tem isso aqui. Primeiro membro é a integral de volume do divergente de A, né? Bom, simplesmente é multiplicar ΔZ, e aqui, essa aqui é a superfície da frente, sigma. Então isso aqui vai dar ΔZ, integral na superfície sigma, de delta sigma divergente de A. Ou seja, o teorema de Gauss no espaço 2D fica como, né? ΔZ no limite, né? De ΔZ pequeno vai ser ΔZ igual a ΔZ integral de linha. Isso aqui é integral na superfície da frente, integral na linha, né? Nesse caminho fechado, caminho C, integral de linha, né? dl A normal. Cancelo ΔZ, fica então a forma do teorema de Gauss no espaço
em duas dimensões, né? Para uma área limitada por um caminho C, ou seja, o integral de superfície do divergente pode ser calculado como a integral de linha da componente normal do vetor, normal ao caminho, né? Ao elemento dl, né? Então esse é essencialmente o teorema de Gauss. Então a gente pode esquecer a questão da... Você pega uma área aberta qualquer, né? Que tem um caminho fechado C, elemento de comprimento ao longo do caminho é escalar, né? É um dl, e a limitada agora é essa área em azul, área sigma, né? Então nós temos aí essa área sigma. Então o teorema de Gauss em duas dimensões é o que, né? Integral, aqui o elemento de área de sigma, divergente de A, é igual a integral de linha. Então a componente normal de A é A normal, dl A normal. Este aí seria o nosso teorema de Gauss em duas dimensões, ok? Muito bem. Vamos prosseguir, tá certo? Agora, vamos escolher agora para o nosso... para desenvolver agora as identidades. Nós já sabemos de três dimensões, né? Do jeito que a gente fez o curso da gente, a gente começou no espaço dimensional. Mas em geral o pessoal começa no espaço bidimensional. Então no espaço dimensional, então a gente vai voltar para o espaço bidimensional. Basta usar o teorema de Gauss com um vetor A, para desenvolver essas identidades de Green, como sendo produto de uma função vezes um vetor que é o gradiente de uma outra função. E a gente joga isso dentro dessa expressão. Então você tem aí integral de superfície de divergente de A, né? Igual a componente normal desse vetor, né? A normal aqui seria psi normal escalar esse vetor aqui, gradiente de φ, e isso aqui nada mais é do que a derivada em relação à coordenada normal. Se xn x é o vetor, né? Se aqui é normal, então xn é a coordenada normal do vetor. Então a derivada com relação a essa variável xn medida ao longo da direção normal. Então isso aqui vai dar psi dφ dxn. Então nós temos aí, isso aqui vai dar, isso aqui não é fechado, né? Isso aqui é uma integral na superfície aberta, né? Desculpa aqui, a superfície não é aberta, não é uma superfície fechada. Então integral de superfície, isso aqui vai dar integral de linha, no caminho C, de dl psi dφ dxn. Então o que ele vai fazer aqui agora é expandir essa função, regra da cadeia. Então vamos expandir esta integral, que aqui aparece, né? Divergente, tem que expandir essa divergente de uma função vezes um vetor. Vai usar o que? Regra da cadeia, né? Então você tem aí divergente conhecida, né? Divergente de uma função vezes um vetor é f divergente do vetor mais vetor produto escalar com gradiente de f, né? Certo? E se eu uso A igual a psi, né?
chamar de a linha, tá certo? A igual se eu uso, desculpe, se eu uso F igual a psi e A igual a gradiente de φ, nós ficamos como divergente de psi, que é o que nós temos na integral, né? Gradiente de φ vai dar o que, né? Função psi, divergente do vetor, divergente do gradiente, é laplaciano. Por isso que é importante, por isso que a gente usou especificamente essa escolha, para aparecer o laplaciano. O laplaciano tem a equação de Helmholtz, né? Então facilita as coisas. Aqui fica A igual a gradiente de φ e gradiente de psi. Ou seja, teorema, a identidade de Green que a gente vai derivar, certo? Simplesmente é essa. Ou seja, com essas contas aqui nós temos a primeira identidade de Green no espaço 2D, né? Basta a gente vir dessa relação expandida que a gente expande aqui, segundo número é dado por isso, então nós temos aí a primeira identidade de Green, né? Ou seja, que é essa aqui, certo? Vou mostrar aqui com detalhe. Tá? Isso aqui foi a expansão, então esse é o resultado que a gente obtém, né? Integral de superfície dessa quantidade, psi laplaciano de φ, mais produto escalar de gradiente de φ, gradiente de psi, é igual a integral de linha, né? De uma delas, derivada normal da outra. Tá? Essa é a chamada primeira identidade de Green. Né? A segunda identidade de Green é obtida se eu trocar φ, botar no lugar de psi e psi no lugar de φ, certo? Isso aqui fica a mesma coisa. Aqui a gente muda para φ de psi de xn, né? E se eu faço isso, uso essa primeira e uso uma segunda intercambiada e subtraio uma da outra, eu obtenho aí, essa seria a nova identidade, né? Mudando as posições, tá certo? Então, se eu, subtraindo, né? Esta, fácil verificar, né? Subtraindo desta aqui, esta, ou seja, essa menos essa, observe que esse termo aqui vai cancelar, vai ficar uma diferença desse termo com esse, vai ficar uma diferença desse termo com esse. A gente obtém então a segunda identidade de Green no espaço bidimensional, certo? Que seria esta aqui. Isso aqui, mais uma vez, está sendo erradamente incluído. Esse normal não existe mais, aqui não tem mais não, certo? Então essa é a segunda identidade de Green, né? Bom, então no espaço então observe, né? O que tem a segunda identidade de Green, né? Ela tem uma certa simetria, certo? Você tem aí psi laplaciano, uma função laplaciano da segunda, a segunda laplaciano da primeira, a diferença dá uma diferença de termos cruzados, uma derivada normal da segunda, menos a segunda derivada normal da primeira, integrada no caminho. Essa é a segunda no espaço bidimensional, e a primeira no espaço bidimensional é essa que a gente acabou de mostrar, né? Que está aqui, certo? Muito bem. Bom, no espaço tridimensional, essas identidades, observem que são versões aumentando uma dimensão, tá certo? Se, por exemplo, essa aqui é a segunda, né? Se na segunda aqui, integral de superfície de caminho, no espaço dimensional, essa aqui é a segunda, né? Superfície vira volume, a integração de volume, e caminho vira superfície, integral de superfície, né? Mesma coisa nesse caso aqui. Nós, nas derivações dessa aula, vamos usar as versões 2D, que são essas duas aqui, repetindo, né? Para vocês verem. Primeira identidade.
segunda identidade. Então vão ser úteis nas nossas derivações. Vamos falar agora sobre ortogonalidade de modos para um guia de seção arbitrária, né? Observe que qualquer que seja a seção transversal do guia, né, os campos são sempre obtidos ou da componente longitudinal de E para modos TM, ou da componente longitudinal de H para modos TE. Então, seja EZ ou HL, sem chamar isso de uma função φ, na verdade, essas componentes são o que a gente chama de uma função potencial, né? Porque ela é a função intermediária que permite derivar as grandezas finais, que são as outras componentes dos campos, né? Lembre-se que a gente resolve uma equação diferencial para a função potencial, é a equação de Helmholtz, né? A gente resolve ou para EZ ou para HZ uma função potencial. Vamos representar, né, digamos, a gente sabe que sempre a gente obtém valores de números inteiros, né, índices duplos para representar modos. Vamos representar simbolicamente esses índices por um índice apenas L, tá certo? Só para dizer que é um dado modo, né, de propagação, certo? Então, a equação satisfeita ou por EZ ou por HZ, ou seja, pela função potencial, é uma equação de Helmholtz desse tipo. KCL é o número de corte, né, do modo, certo? Então, suponha que nós temos dois modos, né, que são soluções da equação de Helmholtz, né? A esses modos são atribuídos os índices L e L', a gente vai depois usar especificamente índices duplos, mas vamos representar simbolicamente por índice L e L'. E esses modos têm números de onda de corte KCL e KCL', certo? Bom, se eu uso a segunda identidade de Green para essas funções potenciais associadas a esses dois modos, então, olhando aqui, tá certo? Integral de superfície, né, de um deles laplaciano do outro, menos o outro laplaciano do primeiro, é igual a uma diferença que é dada pela integral de linha, tá certo? Desses termos cruzados, né? Bom, o que nós temos, né? Isso aqui é menos KCL ao quadrado φL. Essa é a vantagem, né, de aparecer um laplaciano, né? Equação de alto valor, tá certo? Isso aqui é menos KCL', φL'. Então você fica aí com KCL ao quadrado e KCL', fica do lado de fora da integral, uma diferença. E fica o integral das funções potenciais cruzadas, né? E na borda da área, que é o caminho C, você tem aí essa integral, tá certo? Envolvendo tanto φL' como a derivada normal de φL ou vice-versa, né? Certo? Bom, o que acontece? No guia de seção transversal arbitrária, esse segundo membro aqui é nulo, certo? No guia perfeito de paredes de controles perfeitos. Por quê, né? Tanto para modos TE quanto para modos TM, o que acontece? Se for modo TM, a força potencial é EZ. E EZ na parede, para uma solução ou para outra, ou é tangencial, é zero. Então esse termo dá, então esse fator do segundo membro vai dar zero, né? Então a integral de linha aqui, no caso, vai dar zero. Se for modos TE, a função potencial é a componente longitudinal de H, a derivada dessa função potencial em relação à coordenada normal é a projeção do H transversal na direção normal, e a condição de contorno é que o campo magnético normal ao contorno perfeito é zero. Mais uma vez, a derivada normal dá zero também, certo? Ou seja, em essência, o que nós obtemos? Obtemos essa relação super importante, né? Que a diferença de números de onda vezes a integral
dá 0. Tá? Para modos TE ou para modos TM. Então, observe que está fazendo isso aí, independente da forma, né, do modo, certo? Ou seja, nós temos aí, em resumo, né, KCL' ao quadrado menos KCL ao quadrado, uma integral na superfície aberta do produto das funções potenciais, φL' igual a 0, né? Bom, em situações em que KCL' é diferente de KCL, né, para modos que tenham números de ondas distintos, consequência dessa relação é que a integral na superfície da seção transversal do guia, φL' dá igual a 0. Então essas funções são, digamos assim, ortogonais, né, quando você tem índices distintos, né? Bom, existe, no entanto, uma situação que pode ocorrer, como a gente falou na aula 16, em que você tem modos com o mesmo número de onda, né? A gente falou dos modos na aula 16, se vocês estão lembrados, vou aqui revisar, tá certo? Lá no final da aula 16, deixa eu mostrar aqui. Aula 16, ao final nós mostramos, né, que os modos TE0N e TM1N têm mesmas frequências de corte, mesmos números de onda, né? O KC TE0N é igual ao KC no modo TM1N, né? Então, como é que fica nesse caso, tá certo? A integral lá, nós temos agora essa situação, né? Então, quando isso aqui é 0, eu não posso dizer que essa integral dá 0, né? Então, o que a gente faz? Se tem modos degenerados, ou seja, soluções distintas, mas com a mesma frequência de corte, o que a gente faz é construir novos modos que sejam ortogonais. Ortogonais é modos em que a integral cruzada de 0, né? Como a gente faz isso? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, mostrando aqui por caso de dois modos, né? Suponha que você tenha dois modos φL e φL' que tem a mesma frequência de corte, né? KCL, né? O que a gente faz é construir duas novas soluções, ψL e ψL'. Uma delas pode ser a ψL pode ser a própria φL, né? E a ψL', uma combinação da φL com a outra solução, com um parâmetro alfa determinado. Então, a gente vai impor, então, que essas duas soluções sejam ortogonais. Vamos fazer isso aqui separadamente, né? Então, ou seja, tem uma solução ψL igual a função φL e a função ψL', que é a função φL mais um alfa φL'. Então, vou impor que essa novo par agora seja ortogonal. Eu faço a integral cruzada. Vai dar a integral cruzada, isso aqui é ψL com ψL, né? Essas duas. Mais alfa, integral cruzada φL com φL', que em princípio não dá 0, né? Uma vez calculadas essas integrais, então, eu imponho que isso aqui dê 0, basta fazer com que alfa seja menos isso, calculo essa integral, ajusto exatamente o alfa para dar exatamente
esse resultado aqui. Calcula a integral diferente ao quadrado de cima, calcula a integral cruzada, que não é zero, divido uma pela outra, faço sinal negativo e calculo um alfa, né? Então, com isso, a minha novo par de funções vai ser ortogonal, certo? Então, em resumo, se você tem modos degenerados, é sempre possível achar um artifício para construir novos modos, né, que satisfaçam uma condição de ortogonalidade de integral cruzada igual a zero, certo? Então, esse novo conjunto vai ser de modo ortogonal. Ou seja, sem perda de generalidade, a gente pode considerar verdadeira relação de ortogonalidade para todos os modos de um guia de onda, né? Aqueles degenerados, a gente constrói novos modos, né? E os novos modos vão ter a propriedade de ortogonalidade. Ou seja, que propriedade é essa? Que a integral cruzada da função potencial de dois modos, ou seja, a componente EZ ou a componente HZ, dá sempre zero se L for diferente. Ou seja, se o índice, né, os índices associados a cada modo forem distintos. Essa é a propriedade fundamental, importantíssima no nosso estudo aqui, certo? Muito bem, vamos agora falar sobre ortogonalidade da potência, né? Você tem uma propriedade muito importante em guia de onda de seção transversal. Observe que a gente está falando de seção transversal uniforme, né? Claro, né? Senão, muito do que a gente está falando aqui não é verdadeiro, né? Tudo que a gente está falando é baseado no fato da seção transversal ser uniforme. Então, a potência transportada, se você excitar um conjunto de modos no guia de onda, pode ser obtida simplesmente da soma das potências transportadas pelos modos individuais, né? Isso não depende do formato da seção transversal do guia. Tudo que é necessário é que o condutor que constitui as paredes ou a parede única, né, do guia seja um condutor perfeito, certo? Então vamos demonstrar isso, tudo baseado nessas identidades de Green que a gente derivou, né, e nessa propriedade de ortogonalidade de modos, de funções potenciais, né, que a gente derivou. Suponha que você tenha a coexistência de campos, né, num guia de onda. Se você tem vários modos se propagando, você tem o E transversal, né, é uma combinação de campos, né, uma soma vetorial de todos os campos que se propagam, e o H transversal também, né? E você tem, então, que o vetor de Poynting, né, simplesmente é calculado da condição, vamos supor que os modos estejam acima do corte, né? Então não existe impedância complexa, nem constante de fase que vira constante de atenuação, né? Então acima do corte. O vetor de Poynting é simplesmente vetorial H conjugado, né? Se você tem aí, né, uma soma vetorial de campos, né? Vou fazer aqui. É uma soma em L, né? L, né? Isso aqui é o E transversal. E por sua vez o HT conjugado, uma soma, vou chamar de um índice diferente para não misturar. HL' conjugado, né? Então é vetorial H conjugado, é simplesmente soma dupla, né, de EL vetorial HL' conjugado, né? E você tem então o vetor de Poynting como um todo, né, que representa a densidade de potência. Lembre-se que esses vetores estão ambos, né, são sempre ortogonais, né, porque individualmente cada vetor EL ortogonal corresponde a HL, né? Não é verdade que o EL seja ortogonal a HL', né? Então, mas o HL e o EL são ortogonais entre si. Então você tem aí essa quantidade, soma dupla, EL vetorial, HL' conjugado, né?
Lembrando, né, que na verdade, como são campos transversais, o resultado vai ser um vetor que é SZ AZ, né? Observem que para modos TE, transverso elétricos, né, transverso elétrico, a função potencial é Hz, né? Certo? Então você expressa, na verdade a gente pode calcular essas quantidades. Isso aqui vai dar, por exemplo, né, se você tiver um vetor, vamos falar do modo TM, que é mais fácil a gente lembrar. O modo TM, o H transversal, né, é 1 sobre ZTM do Lésimo módulo, né, AZ vetorial é transversal, né? Então, se eu faço EL vetorial HL', né? Vou chamar de linha aqui, tá certo? Então, isso aqui vai dar 1 sobre ZTML', EL vetorial AZ vetorial EL', conjugado, né? Então esse produto aqui vai dar EL escalar EL', conjugado, AZ, né? Menos produto escalar de EL com AZ. Isso é uma identidade vetorial, EL' conjugado. Só que isso aqui dá zero, né? Porque esse vetor EL é transversal. Então, por exemplo, para modos TM, né, eu teria o que, né? SZ é simplesmente 1 sobre ZTM TML, né? Soma em L', depois escala de L com L' conjugado, certo? Então é isso que a gente obtém. Na realidade, a gente tem essas quantidades, né? Ou seja, se você tiver um tipo de modo, né? Se for modo TM, a componente Z do vetor de Poynting é 1 sobre 2, no caso, né? ZTM L', aliás, isso aqui não pode nem sair da soma, tem que ficar dentro, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Fica 1/2, na realidade. 1/2 da soma em L', de 1 sobre ZTE, TM, aliás, L', vai ficar EL, escalar L' conjugado. Isso é para modos TM, né? Para modos TE eu teria algo parecido, né? Daria 1/2. E aqui aparece algo assim, soma em L', ZL, aí eu uso o campo H transversal, que ele é obtido, né, diretamente do gradiente, lembrando, né, para modos TM, que é isso aqui é para modos TE. O EL é obtido do gradiente do EZ, né? Para modos TE, desculpa, isso aqui é TE. Para modos TE, isso aqui é obtido do gradiente do Hz, né? Por isso que a gente expressa dessa forma, porque sempre são vetores que são obtidos da função potencial, no caso, né? Então é isso que nós temos. Duas formas possíveis, né? A gente usa a forma mais conveniente. A gente sempre expressa o vetor de Poynting em termos dos vetores transversais que são obtidos diretamente do gradiente. Isso aqui seria para modos TM, escreveria dessa forma.
Na realidade, rigorosamente seria o conjugado aqui, certo? Mas como ele está acima do corte, esse conjugado vira o próprio ZL'. E aqui para modos TE, né? Certo? Bom, e aí a densidade de potência, né? E a potência transportada é a soma, ou seja, a integral na seção transversal dessas quantidades. Né? É isso que ele vai fazer, certo? Calcular essas integrais. Então, e a parte real, obviamente, né? Dessas quantidades. Então, esse aqui seria a potência associada a dois termos cruzados e a potência soma dessas quantidades, né? E observe que aqui a gente está misturando módulos, né? Módulo L com módulo L', tá certo? E agora que surge o benefício da ortogonalidade. Ora, uma forma é essa, a outra forma, como a gente falou, é essa outra forma aqui, expressa em termos do campo transversal, que é obtido diretamente do gradiente da função potencial, né? Então, observem que, num caso, né? Só lembrando, tá certo? Da nossa formulação para guerra de onda, né? Para campos TE, o H transversal é obtido do H longitudinal, que é a nossa função potencial. Para modos TM, o E transversal é obtido diretamente do gradiente do E longitudinal, que é a nossa função potencial. Né? Então, ou seja, em ambos os casos, essa potência, né, seja HL ou HL' envolvido ou EZL', isso aqui vai dar simplesmente algo desse tipo aqui, tá certo? Né? Isso aqui envolve ou EZ ou EHZ, ambos os casos são gradiente da função φL', certo? E aí aparecem as constantes de fase, por quê? Porque veio dessa fórmula, né? Eu sugiro que vocês façam essas derivações, tá certo? Se botar as fórmulas são idênticas, né? Observe a semelhança, né? Essa fórmula aqui é a mesma, né? Ambas, mesmo fator que aparece aqui, tá certo? Né? Se você assumir que a função é a função potencial, né? Então, é o mesmo fator, certo? Então, por isso que tem uma expressão única para a potência PL' cruzada, né? Parte real dessa integral, né? E observe que quando a gente resolve, né? Só lembrando, né? Quando a gente resolve, né? Ou para EZ ou para HZ, né? A gente obtém uma constante, né? Vezes uma função, tá certo? F1 da variável U, F2 da variável V, em que U e V são coordenadas reais da superfície transversal. Essa constante pode ser complexa ou pode ser real, eu posso arbitrariamente escolher real. Ou seja, sem perda de generalidade, EZ e HZ, ou seja, a função φL, pode ser escolhida exclusivamente uma função real, sem nenhum problema. Basta que eu escolha isso aqui real. Se ela não for uma função real, vai ser um fator de escala apenas, que pode ser um número complexo, que pode sair da integral, né? Isso não vai afetar nada. Ou seja, em resumo, sem perda de generalidade, isso aqui pode ser removido, né? Esse conjugado aqui. Pode ser simplesmente removido da integral, e isso aqui na realidade pode ser uma integral real, tá certo? Então essa parte real aqui pode até sair também, né? Se todas as quantidades aqui são reais, não tem nenhum problema em eu calcular a integral, já que é uma função real. Observem que não tem ninguém imaginário aqui, tá certo? Todo mundo é real porque a gente está acima do corte, né? Então, rigorosamente nessas notas, eu posso tirar isso aqui, ó, uma vez que eu fiz essa hipótese, que eu não preciso me preocupar com essa função ser real, porque é uma constante, né? Na verdade, essa parte real quer dizer isso. A constante, se aparecer uma constante aqui, que eu colocasse, então é a parte real da constante, né? Então, rigorosamente, seria a real dessa constante A, que apareceria, certo? Por isso que eu estou conservando ainda na formulação essas partes reais aí, tá certo? Por isso que a gente está colocando parte real, né? Ok? Bom, então, em essência, né, a potência cruzada é uma integral de gradiente com gradiente, né?
Observe na formulação que para a função potencial de um dado tipo, né, a impedância, ou seja, para modos TM, né, a impedância aparece embaixo. A única diferença das formas é essa, né? E para modos TE, o ZL aparece em cima, mas o resto é a mesma coisa, né? Observe que isso aqui, junto com esse 2, tá certo? É a mesma coisa para ambas as formas. A única coisa que é diferente é o ZL está em cima ou embaixo, porque num caso é campo magnético, né? No outro caso é campo elétrico, então, para dar a dimensionalidade correta, o Z vai aparecer em cima ou embaixo, né? Bom, então aí nós temos agora nosso teorema de Green, nossa identidade Green. Essa, lembrando, é a primeira, né, identidade. Né? Por que eu estou usando a primeira? Porque tem aqui o gradiente de uma função com o gradiente da outra. Né? E aqui tem a derivada normal, ou a função, ou sua derivada normal. Certo? O que nós temos, né? Nós temos que esse termo aqui é nulo, né? Porque num caso é o campo longitudinal tangencial, que é o EZ. No outro caso é derivado do campo longitudinal HZ, que dá o campo H transversal, que projetado na direção normal dá zero, né? Então esse aqui dá sempre zero. Isto aqui, por sua vez, é quem, né? Menos KC L' ao quadrado φL'. Então observe que eu tenho uma integral cruzada de φL com φL'. E eu quero, na verdade, o gradiente, que é o que vai me dar a potência P de L', né? Então se eu jogar eu mostro que, certo, da identidade de Green, né, nós temos que a integral do produto dos gradientes simplesmente é a integral de φ laplaciano. Isto é KC L' ao quadrado φL'. Então o que é isso aqui? Na realidade, isto aqui se transforma nessa quantidade aqui. E nós temos a nossa propriedade de ortogonalidade que a gente acabou de derivar, tá certo? Se L for diferente de L', essa integral, né, dá zero, certo? E se L for igual a L', vai dar um valor que a gente precisa calcular, certo? Ou seja, o que quer dizer o seguinte, que P de L' vale zero se L for diferente de L', e vale diferente de zero se L for igual a L'. Então, essa propriedade de ortogonalidade que a gente derivou anteriormente é importante para você mostrar que a potência cruzada, na realidade, é zero sempre que os índices forem diferentes. Então, aqui está a função delta de Kronecker para garantir isso, né? Certo? Então, este é o resultado. Para um tipo de modo, o ZL está embaixo. Para outro tipo, o ZL está em cima, né? Em resumo, a potência transportada se você tem vários modos coexistindo, é simplesmente a soma das potências individuais, né? Isso aqui é soma de PL, né? Soma em L e PL, que é esse termo aqui, tá certo? PL é dado por integral da função potencial ao quadrado, que para cada tipo de estrutura, certo, vai ter aí um determinado resultado, né? Depende do tipo de função utilizada, essas integrais aqui, certo? Então, em resumo, para modos TM aparece uma impedância embaixo, integral da função potencial com o mesmo fator, né, que aparece. Para modos TE, função potencial tem uma função impedância em cima. Certo? Então, esse resultado é expressivo, porque diz que a potência transportada quando você tem modos coexistindo é a soma das potências individuais. Ok?
Bom, então estamos agora prontos para calcular a potência ativa para o guia circular, tá certo? Só lembrando, né? Vamos agora lembrar aí quem são as funções potenciais, né? Para modos TM, nós derivamos na aula anterior as relações de ortogonalidade, né? Vamos aqui botar, certo? Mostrar rapidamente. Vamos para a aula 16 aqui. Vamos voltar para cá para mostrar as relações de ortogonalidade que nós derivamos, tá certo? Então aqui está, deixa eu voltar um pouco para trás aqui, modos TM, né? Deixa eu achar aqui, modos TM, tá aqui, ó. Aqui está a nossa função potencial, né? A função potencial é a função de Bessel, né? E a integral de funções de Bessel associada a dois modos, né? O L agora é MN, outro L, L', vai dar isso aqui, esse resultado, né? Então essa é uma das relações de ortogonalidade, ou seja, a potência transportada pelo modo MN pode ser calculada simplesmente usando essa formulação da aula 16, né? Certo? Para modos, isso aqui é modos do quê? Modos TM, né? E para modos TE, a gente também tem uma expressão que envolve a raízes da derivada, né, da função. Onde é que está a fórmula? Está aqui. Pronto. Aqui está a função, a integral cruzada dá esse resultado aqui, certo? Este resultado aqui, né? Ou seja, só existe integral não nula quando os índices são M igual a M', N igual a N', ou seja, L igual a L', em resumo, tá certo? E aparece a função de Bessel, calculada na raiz da derivada da função de Bessel. Tá? Então esse é o resultado, e com isso você tem aí a potência, né? Para modos TM, né? A potência calculada para modos TM, certo? Dá esse resultado mais simples, derivem isso aí, certo? Usando aquela formulação e essa formulação de hoje. E para modos TE é parecido, só que a estrutura é parecida, né? Mas aparece aqui a função de Bessel na raiz da derivada da função de Bessel, certo? Bom, para calcular a potência ativa, que é isso que a gente fez, né? Eu poderia ter usado a densidade de potência, tá certo? E calcular a integral. Só que a densidade de potência envolve, se vocês lembrarem bem, se eu calculasse o SZ, né? Um meio de E transversal, vetorial H transversal, conjugado para um dado modo, isso aqui envolve função de Bessel, derivada de função de Bessel e produto dessas quantidades, que dá uma função super complicada, né? A densidade de potência é uma função super complicada, e a integral não é trivial mostrar que dá o resultado que a gente obteve aqui. Sem a identidade de Green, a gente praticamente ficaria às cegas para calcular da densidade de potência, calcular a potência guiada. Então, graças à identidade de Green, usando essas ferramentas, a gente consegue calcular a potência que flui, qualquer que seja a seção transversal, e especificamente no caso do nosso guia circular. Tá? Ok? Bom, é isso que a gente quer falar, né? A gente calcula os padrões de densidade de potência para modos TE e TM no guia circular, né? Usando as expressões para os campos transversais, certo? Né? Usando exatamente as expressões que derivamos na aula 16, na aula anterior, né? Certo? Para um determinado tipo de escolha, aqui está o tiozinho, né? Lembrando que tem a função G, né? Que é uma lista UV, tem a função H, que é uma lista menos VU,
se eu não estou enganado, tá certo? Então por isso que aparece uma lista aqui. Eu tenho dois tipos de polarização para fazer, mas a gente vamos fazer esses cálculos para apenas um, tá certo? Então, na realidade, o SZ, por exemplo, é o modo TM, né? O quadrado do campo é transversal, para o modo TE é o quadrado do campo H transversal, né? Isso aqui é módulos TM, isso aqui é módulos TE. E essas funções são complicadas. Aqui está um exemplo, tá certo? Isso aqui é o módulo TM-MN. Dá essa função aqui, ó, que é complicada, né? Tem a função GM ao quadrado, função H ao quadrado. GM ao quadrado é aquela formulação U2V2. HM ao quadrado é V2U2, né? Então eu posso escolher um tipo de módulo, ou V ou VU, tá certo? Só para mostrar mais ou menos como é que são esses padrões. Para o módulo TE, as funções são ligeiramente diferentes, elas são a estrutura parecida, com a diferença que o argumento que aparece é a raiz da derivada, né? São muito parecidas, né? Se vocês olharem direito, tá certo? Essas funções são muito parecidas, tanto para o módulo TE quanto para o módulo TM. O que difere é a raiz, né? Que aparece como fator dentro das funções. Então, observe, para a gente calcular esses padrões, é necessário saber as raízes da função de Bessel ou de sua derivada para poder calcular essas quantidades, né? E com isso a gente pode calcular, certo? Os padrões de densidade de potência. Uma coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente, pelo padrão, né, a gente consegue determinar, observe que aparece, né, J de P R sobre A, J' de PR sobre A, né, J de P' R sobre A e J' de P' R sobre A, né? Nas várias funções, aparece isso ao quadrado às vezes, né? Isso que aparece, J ao quadrado dessas quantidades são as funções que aparecem lá, né? Para você identificar um módulo de mais baixa ordem, né, olhando o padrão, o módulo de mais baixa ordem que tem o menor número de unidades de corte, ou seja, que tem o menor valor de P ou de P'. Certo? O que quer dizer ser um valor alto de P, um valor P alto, quer dizer que as funções de Bessel oscilam bastante dentro do guia de onda, né? P alto, ou seja, a frequência de corte alta, ou número de ordem, número de onda de corte alto, quer dizer que a função de Bessel oscila bastante dentro do guia de onda, certo? Dentro da seção transversal. Se o P for pequeno, quer dizer que a função de Bessel ela tem variação mais suave dentro do comprimento A. Então, olhando o padrão, você pode identificar o módulo que tem menor frequência de corte é aquele cuja variação de intensidade, né, de densidade de potência, é mais suave possível, certo? Então, eu vou mostrar para vocês uns padrões, né, que a gente calculou usando matemática. Ou seja, para calcular essas coisas, como eu falei antes, é necessário ter a lista de valores, né, das raízes da função derivada ou da função original que eu mostrei anteriormente, certo? Né? Então precisa ter esses valores, então a gente calcula até um certo valor, né, os padrões. Então você tem aí módulos TE 0, aqui você tem módulos TE 0N, aqui TM 0N. Ou seja, não tem variação do padrão com o azimuth, porque M vale 0, né? Então são as funções cosseno que aparecem aqui, cosseno ao quadrado, né? E cosseno ao quadrado dá 1, porque M igual a 0. Então os módulos TM 0MN, TE 0N, TM 0N são todos circularmente simétricos, né? Ou seja, essa variação que a gente olha aqui é a variação com a variável R, né? Um ponto claro é o máximo, um ponto escuro é o mínimo da função de Bessel, né? Certo? Quanto maior o índice N, ou seja, mais raízes, né,
a quinta raiz que está zerando. Então tem outras raízes aqui intermediárias. Você vê os padrões escuros e claros, tá certo? E quando você começa agora a ter índice M diferente de 0, tá certo? Então você aparece agora a variação tanto com a variável radial quanto com a variável azimutal. Observe o modo fundamental, tá certo? TE1. Ele é o que tem a variação mais suave do padrão de intensidade na seção transversal. Observe que os outros variam mais rapidamente, né? Certo? Todos os outros. E o TE1 é o modo fundamental. Ele é que tem a variação mais suave na seção transversal, certo? E aí por diante, né? Você vai vendo o número de lobos, tá certo? Né? Na direção radial, certo? E variações também na variação azimutal, né? Você tem variações de intensidade rodando, né? no plano, tá certo? E assim por diante. E com isso você tem vários modos, né? Várias figuras interessantes, tá certo? 2,1, né? Tem variações, né? M igual a 2, cosseno de 2φ ao quadrado, né? Tem máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, né? Tem 1, 2, 3, 4 máximos, né? Então, é o dobro do número do valor de M, é o número de máximo, número de lobos na variável azimutal, né? E por aí vai, né? Observem que todos eles têm o mesmo número de variações. Aqui você tem, aumentando o número de raízes da função de Bessel, você vai ter cada vez mais máximos, né? Na direção radial, certo? E por aí vai, esses são os modos. Nós temos um filmezinho que nós fizemos mostrando os vários modos com a musiquinha lá para ilustrar, certo? Muito bem, então com isso a gente encerra essa aula 17 e conclui essa parte de guia de onda circular. Observe que os resultados que a gente demonstrou nessa aula de hoje, muitos desses resultados, né, de ortogonalidade são válidos independentemente da seção transversal do guia de onda. Ok? Então até a próxima.